Arro, meu povo. Acessar a nossa fonte espiritual, a nossa fonte divina, é ter uma breve lucidez e entender que isso daqui é uma experiência. De verdade. Por mais que a gente fale isso, eu falo muito sobre isso quando eu falo sobre espiritualidade, que a gente precisa começar a entender que isso daqui é uma experiência e que os nossos apegos precisam de verdade serem trabalhados, porque tudo isso é artimanha da mente. Porém, estar encarnado aqui, a gente precisa dessa mente para a gente saber como é que vai no banheiro, como é que compra uma coisa no mercado. A gente precisa ter esse administrador. É o HD do computador. Mas diferente de um computador, não é o que dá vida a ele. É aí que está a grande diferença. O que dá vida ao nosso corpo é a nossa consciência, a nossa alma, o nosso espírito. Vocês podem chamar com o nome que vocês quiserem, porque tem diversas egrégoras que falam a alma, o espírito não tá ligado, tá lá, tá... não, é a alma que tá ligada, tá tudo certo. A gente entendendo que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, já começa bonito. E principalmente a gente entender que nem humanos nós somos. Nós estamos passando por uma experiência humana. A gente reduz a criação divina aos seres humanos. Não. A criação divina foram as consciências. E aí se deu todo o resto da criação. Quase que organicamente. As várias moradas do Pai. As várias dimensões. E as consciências povoando essas dimensões, experienciando através delas o que é ser Deus. Então tudo aquilo que a gente acredita piamente que a gente é mentira. É porque a nossa mente quer controlar e direcionar. E se ela não controlar e direcionar nessa encarnação, ou nesse lugar, a gente também não vive. A gente precisa ainda de um general, para a gente entender o quanto a gente é criança dentro do processo evolutivo. E aí a gente cresce quando a gente percebe que a mente é minha, não eu que sou dela. No começo do ritual, eu indiquei vocês a abrirem mão da mente, a largar a mente, largar os pensamentos, para então poder se aprofundar na linguagem dos arcanjos e entenderem que essa linguagem ela é sensorial. Sensorial no sentido de sentir, de interpretar com uma outra consciência, que não é essa mente pensante. Nosso mental superior, a gente pode chamar? Não sei, cada um pode dar um nome que quiser. Mas quando a gente começa a usar a nossa consciência, mesmo encarnado, a gente começa a entender que tudo que está aqui é uma experiência. E que a gente cisma em negativar e positivar, porque a gente vive numa atmosfera dual. É luz e sombra, é direita e esquerda, é bom, é ruim. Porém, tudo isso faz parte de uma coisa só. A gente interpreta algo que a gente passou, que doeu, como ruim. A gente precisa dar nome. E ao dar os nomes, a nossa mente traz essa falsa sensação de entender. Porém, a gente ainda precisa entender, dentro dessa consciência aqui, humana e agora, através da separação. Por isso que existem essas polaridades dentro dessa dimensão. A gente separa para entender, para justificar. Porém, o verdadeiro entendimento está quando a gente junta tudo. Que a gente entende na íntegra que somos um. Que somos o todo e o todo representa nós. Ou nos representa. É natural no ritual com a ayahuasca muitas pessoas sentirem coisas parecidas, porque se forma uma egrégora. E dentro dessa egrégora a gente sintoniza uns com os outros. Porém, a nossa visão sempre é individual. O que eu vejo no outro é o que existe em mim. Aquilo que eu vejo no outro que não existe em mim, eu simplesmente não reconheço. Fizeram um teste muito legal, muito interessante, que pode trazer isso para a prática. Pegaram um quadro que valia 4 bilhões de dólares e colocaram numa exposição de rua. E perguntavam para as pessoas que passavam, quanto que você daria nesse quadro?
era americano esse teste. E as pessoas falavam, $100, $10, $15. E aí pegaram o mesmo quadro e levaram para uma exposição para entendedores sobre pintura. E aí falavam, não, isso daí vale bilhões. Por quê? Porque aqueles que entendiam já haviam estudado cada traço, cada pintura, a tinta, o que representava, de que época que era. Então, a partir do momento que eu entendo sobre algo, eu reconheço esse mesmo algo em todo mundo. Eu me vejo em todo mundo que senta aqui, em todo mundo que fala comigo, em todo mundo que fala pelo WhatsApp, em todo mundo que eu atendo, eu me reconheço. E ao me reconhecer, eu percebo que eu não estou sozinha, não sou só eu. Eu estou num corpo separado. Porém, a consciência lá na frente é unida, é uma só. E aí, quando a gente para perceber que essa percepção de separação é somente uma percepção desta era, deste lugar, desta dimensão. Na oração de São Francisco, ele fala que eu me permita amar, mais amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido. Essa oração ela tem diversas interpretações, mas quando fala, me permita amar, muito mais amar do que ser amado, ele está dizendo que se eu me reconhecer, talvez eu não tenha necessidade de ficar buscando amor no outro, porque eu entenda que esse amor está em mim. Consolar do que ser consolado. Consolar o outro, que eu me permita consolar mais o outro do que ser consolado. A gente pode falar isso por uma felicidade, por uma ótica de felicidade, ou a gente pode falar isso sobre uma ótica de falta de necessidade de ser consolado. Porque quanto mais a gente descobre quem a gente é, mais tudo isso cai por terra. As nossas carências afetivas, as nossas carências de situações, as nossas carências materiais, porque a gente entende que tudo isso é uma experiência. E aí a gente para de querer categorizar se é boa, se é ruim. A gente até categoriza, porque a mente faz isso automaticamente. Mas isso ganha menos importância no total, porque o importante é a experiência. Só que eu me prendo tanto a ela, que quando é ruim, eu negativo isso em mim. E aí eu me sinto menor, eu não me sinto merecedor, eu não me sinto amada, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquilo. A experiência, ela sempre está fora. Ela passa por mim. Só que a gente tem mania de se agarrar nelas. E quando a gente se agarra nessas experiências, de novo, a gente tem a falsa percepção de que ela é minha, de que eu sou a minha experiência. Então, se eu passei por uma experiência ruim, eu entendo que eu sou ruim. Ou que o outro é ruim, né? Depende do fator egóico aí que a gente estiver trabalhando. Mas isso é o ego. E aí a gente cai de ego em ego até a gente descobrir qual é a nossa consciência. O primeiro ego é aquele que eu quero que todo mundo faça por mim. O segundo é o que eu quero fazer para todo mundo. É onde eu tenho a síndrome de Mulher Maravilha e acho que eu vou salvar todo mundo. Se eu me abster da minha verdade, se eu me abster de qualquer necessidade vital da minha vida, eu vou salvar, ou eu vou ser amado, eu vou ser vista, eu vou ser validada. A gente está colocando o amor numa prova do fazer, e amor é ser. A gente ama, simples assim. E quando a gente entende esse amor dentro de nós, a gente compreende e se permite amar a tudo e a todos. Mas amar é diferente de querer conviver. Eu posso amar e falar assim, olha, eu te amo, mas não dá para conviver. Eu amo essa casa, mas, por exemplo, aí eu vou falar da mudança. A gente está de mudança daqui, não sei se vocês já sabem. Esse é o primeiro ritual de 3. Então, a gente tem na próxima semana, na outra, em maio, a gente vai estar no novo endereço. A gente ama esse lugar, de verdade. Esse lugar trouxe pra gente tanta cura, tanta compreensão, tanta libertação, tanta consciência. Só que a gente entende que mesmo amando, a gente precisa ir para outro lugar. Então amar não é viver grudado. Porque nessa dimensão tudo perece, tudo apodrece, tudo passa o tempo. Porque se a gente
se fechar a experiência deste único lugar, a gente não cresce como casa, como família, como egrégora. Essa nova casa, esse novo lugar vai trazer novas experiências para a egrégora da casa. A gente vai para o meio do mato, tem uma cachoeira dentro do espaço. Então a gente vai consagrar em meio à natureza. Ah, Dani, mas você está dizendo que aqui é ruim, lá é melhor? Não, estou dizendo que é diferente. É outra experiência. Outra. E se a gente não se permite partir para os próximos lugares, empregos, relacionamentos ou qualquer outra coisa, a gente talvez fique ancorado em algo que a gente só está apegado, mas que talvez não seja mais pra gente. Simples assim. Todo apego, ele é curado com a consciência. A consciência de que tudo passa, a consciência de que tudo é uma experiência, a consciência de que nada disso representa o amor. Porque o amor é algo que eu sinto por ser, não por estar, por fazer ou por qualquer outra coisa. Quantas coisas a gente faz para se sentir amado? E eu pergunto e já respondo. Resolve? Não. Não. A pessoa no mínimo fica dependente de você. Do que você fala e do que você faz para ela. Ah, eu amo você. Ah, mas e se eu morrer? Você vai continuar amando? Talvez não. Talvez não. Então perceber o espaço da nossa consciência e abrir espaço para ele dentro do nosso ser encarnado, é aí que a gente cresce. É aí que a gente se desenvolve. Só que é difícil desapegar. É difícil, porque a nossa mente criou blocos de verdade, que é o que a gente chama de crença, que faz com que eu sinta medo, que faz com que eu sinta raiva, que faz com que eu sinta rancor. E aí olha que engraçado, o apego sempre está ligado a um sentimento negativo. O apego nunca está ligado a um sentimento positivo, já repararam? Eu tenho medo de sair daqui porque lá em outro lugar pode ser ruim. Eu tenho medo de sair desse trabalho porque o outro trabalho pode ser que eu não tenha tanta regalia. O medo é o que gera o apego. O medo do novo. Então, apego não é amor, meus amores. Apego é costume, um costume junto com mentira. E perceber isso dói. Porque daí é o momento que a gente olha e fala, caramba, eu vivi uma mentira? Não, ninguém viveu mentira nenhuma. Era a nossa verdade até então. Porém, as nossas verdades também merecem crescer ou não? A nossa verdade também merece expandir os horizontes, enxergar além daquilo que está na nossa cara. Quando a gente expande por completo. A gente expande no sentido de saber amar, a gente expande no sentido de saber aceitar, a gente expande no sentido de entender os nossos apegos e de abrir mão deles. E a gente precisa crescer. Dizem alguns especialistas de espiritualidade por aí que a gente está bem atrasado, inclusive, nesse processo. Porque a gente ficou rodando atrás do rabo o tempo inteiro, preso numa roda de samsara. Por culpa, medo, vergonha, todos sentimentos de baixa vibração. E tudo isso criado, pela nossa mente. A nossa mente imagina que o outro pensa tal coisa de mim. A nossa mente imagina que se eu fizer tal coisa, outra pessoa vai me amar. A minha mente imagina que se eu fizer alguma coisa, o outro vai me notar. E de imaginação em imaginação, o tempo vai passando, as encarnações também, e a gente continua aqui preso. Nessas mesmas experiências, nessa roda kármica enlouquecedora, porque a gente também não aguenta. A gente também não quer mais. A gente quer viver expansivo, a gente quer viver a felicidade, a gente quer enxergar esse novo mundo, que está escrito até na Bíblia. A gente fala, cadê a nova era? A nova era, ela começa daqui. Da gente expandindo de dentro para fora. E aí o fora, meu amor, é correspondente.
Porque a lei, o que está dentro é igual ao que está fora. E o que está fora é igual ao que está dentro. Dentro é o único lugar que a gente consegue mexer. Porque senão você vai ficar enxugando gelo pro resto da vida. Se a gente focar no fora, a gente vai continuar enxugando gelo. Porque a gente vai querer que o outro mude, o lugar mude, o preço mude, o mercado mude, o governo mude, o mundo mude, o tempo mude. Mas isso a gente não controla. A gente mal e porcamente controla as nossas próprias emoções. A gente sucumbe a elas, porque quando eu sinto raiva, eu viro a raiva. Quando eu sinto medo, eu viro o medo. Achando de verdade que a nossa vida se resume a só isso. E tem um propósito muito maior por detrás das nossas encarnações. E aí a pessoa começa a trabalhar na espiritualidade, ela acha que o propósito da vida dela é trabalhar espiritualmente. E ela trabalha espiritualmente, chega lá em cima, São Pedro fala, e aí, você evoluiu? Não, trabalhei para Dedéu. Eu falei, então volta. Não era esse o seu propósito? Trabalhar espiritualmente era para facilitar o teu crescimento e a tua expansão. Mas a gente ainda é soldado, a gente ainda precisa dessa ordem vinda de cima. E quando a gente abre uma egrégora que não tem uma ordem vinda de cima, que eu acesso uma egrégora que simplesmente é. Aí eu bato o pino. O que é isso? O que eu tô acessando? De onde vem? Ninguém vai mandar eu fazer nada? Porque o amor puro e sublime é isso. É entender que somos deuses. Se somos deuses, só quem está acima da gente é a fonte. E ele já fez o bastante, já criou a gente, já criou as leis, criou os ambientes, criou os espaços. Cresça. Cresça. Porque você foi feito para isso. Você foi feito para brilhar, você foi feito para crescer, você foi feito para ser gigante. Para de acreditar nas mentiras da tua mente, de que você não é merecedor, de que você não é capaz, de que você não é amado, de que você não é nada. Porque ao mesmo tempo que a gente é tudo, a gente também é nada. Então, se a gente viver uma vida inteira se preocupando com isso, a gente não evolui. E isso é praticável, é difícil, mas é praticável. Todos os dias, acessando a minha consciência, lembrando, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, sem limite. Eu sou o que eu quiser ser. Eu sou fruto dessa experiência. E vivendo essa experiência, eu já evoluo. Como? A gente quer um manual, né? Só viver. Olha que fácil. É só viver. É só se permitir viver. É só estar presente, prestar atenção em tudo à sua volta. Tudo isso é sabedoria. Tudo. Até mesmo quando você está trancado sozinho no seu quarto. Vem sentimentos, emoções, pensamentos. Que se a gente só der passagem e aprender com eles, a gente já está aprendendo. A gente aprende nas nossas relações, a gente aprende no nosso trabalho, a gente aprende o tempo inteiro. Mas a gente precisa estar aberto para isso. Aberto. Porque quando a gente julga, a gente já se fecha. Eu julgo que aquilo é bom, eu julgo que aquilo é ruim, eu julgo que tal. Aí eu falo, não vou porque é ruim. Tudo é bom e ruim. Tudo. Quem já não se frustrou num dia de praia? Chega lá e tá chovendo. Quem nunca? Eu amo praia e já aconteceu. Dei pra uma praia muito ruim. Deixei de amar praia? Não. Entendo que praia com chuva eu não curto. Essa foi a minha experiência. Ah, mas nunca mais vou? Não sei. Vai que eu preciso dessa mistura de Ansan com Iemanjá. Ah, eu vou pra praia com chuva. Entendem? Porque tudo depende. Depende da tua necessidade, depende do quanto a gente está aberto. Depende. A vida precisa ser mais leve. Precisa. Porque a gente não aguenta mais vida pesada. A gente não aguenta mais. A nossa mente reclamando. A gente não aguenta mais vivenciar coisas pesadas. A gente acabou de ser de uma quaresma pesadíssima. Que a gente viveu extremos. Ou estava muito bom ou estava muito ruim. Ou a gente viu muita bondade ou a gente viu muita maldade. E esses extremos são extremamente cansativos.
E aí é onde vem as filosofias de melhor caminho é o do meio. O do meio é entender que, dependendo da perspectiva, pode ser bom, pode ser ruim. Tudo depende. Porque depende da nossa necessidade. Certo, meus amores? Eu sei que trabalho espiritual é difícil, mas é necessário. Porque senão a gente não sai do looping. A gente continua ali, ó, só na mente no corpo, na mente no corpo, na mente no corpo. E tudo é importante, porque a gente está encarnado. Então olhar para o corpo é importante. Mas eu também sou um espírito acoplado nesse corpo. Então olhar para o meu espírito também é importante. Porque nesse momento eu sou os dois. E aí já pensou se a gente quiser classificar isso? É bom ou ruim? Ai, danou-se, né? Ah, estar no corpo é ruim, mas ser espírito é bom. Tá, mas se você não tá no corpo, você não evolui como espírito, então é uma necessidade. E assim a gente segue o baile. Experienciando a vida, ampliando a nossa consciência, nos curando de nós mesmos. E essa chave é interna. É quando eu solto, é quando eu abro mão. É quando eu entendo que eu só preciso experienciar. E é isso que me compõe cada vez um ser maior. Fechou, meus amores? Gratidão pela presença de vocês, por todo esse ritual que foi, ó, sublime. Que encaixa aí dentro de vocês nos próximos dias. Arro! Arro!